Olá, pessoal, vamos fazer a correção? Eu quero todo mundo com atenção. Vamos fazer agora a correção dos exercícios das páginas 110 a 112 e 114 a 116. Número 1. Quando se deu a atuação de Brandina? Sua atuação se deu na segunda metade do século XIX. Número 2. Quais os indícios nos permitem identificar o período histórico em que aconteceram os fatos narrados? Os indícios que nos permitem identificar o período histórico em que aconteceram os fatos narrados são atuação no movimento abolicionista, ajuda e proteção aos negros quilombolas. Número 3. Sobre Brandina, podemos dizer que ela era mulher, negra, escrava, rica ou quilombola? A resposta correta é mulher e negra. Número 4. A atuação de Brandina se deu entre 1750 e 1800, 1800 e 1850, 1850 e 1900, 1900 e 1950, 1950 e 2000. A resposta correta é letra C, 1850 a 1900. Número 5. A atuação de Brandina em prol dos escravizados aconteceu na cidade de Santos, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, estado de Santos, na cidade setentrional, na Baixada Santista, na Rua da República. A resposta correta é letra A, na cidade de Santos, no estado de São Paulo, e letra D, na Baixada Santista. Número 6. Brandina usava o dinheiro obtido com o seu trabalho para dar aos negros fugitivos remédios, comida, fumo, moradia ou roupas. A resposta correta é letra A, remédios, B, comida e C, fumo. Número 7. Explique por que Brandina era, segundo o autor, uma figura querida na cidade. A resposta correta é: Brandina era uma figura querida na cidade, pois, embora não fosse rica, usava os seus poucos recursos para ajudar aqueles que mais precisavam, que eram os negros fugitivos. Agora nós vamos corrigir os exercícios da página 114. Número 1. Descreva a roupa das pessoas representadas. Um homem branco está com uma bota de couro, calça, camisa e casaco. O afrodescendente está descalço com calça e camisa. Número 2. O que elas estão fazendo? Eles estão apertando as mãos, comemorando a abolição da escravidão. É possível deduzir isso, pois há uma bandeira atrás deles, com o número da Lei Áurea, 3353. E a data dela, que é 13 de maio de 1888. Número 3. Descreva o ambiente representado na imagem. O ambiente mostrado na imagem é uma paisagem com um mar ao fundo e um morro. Número 4. Em sua opinião, que impressão o autor da imagem quis passar? A resposta tem que estar condizendo com a ilustração. Pretende passar ao leitor a impressão de que, a partir da Lei Áurea, que abolia a escravidão, os ex-escravizados seriam respeitados e aceitos na sociedade, em vez de serem discriminados. Número 5. A impressão que a imagem pretendeu passar coincide com o que você estudou sobre a abolição da escravidão no Brasil? Justifique. A impressão que a imagem pretendeu passar não coincide com o que se estudou sobre a abolição da escravidão. Enquanto a imagem mostra uma comemoração e um espírito de alegria e harmonia, estudamos que o processo de abolição da escravidão foi lento, demorado, contou com muita resistência dos grandes proprietários de terra e também com o preconceito em relação aos afrodescendentes. Agora nós vamos corrigir
a lição de casa. Depois de ler o texto, vamos responder. Letra A. No mapa ao lado, pinte de verde o atual estado brasileiro onde se instalou o Quilombo de Palmares. A resposta correta é Maceió, no estado de Alagoas. Letra B. Qual era a área desse quilombo? Estima-se que a área era de aproximadamente 200 quilômetros quadrados. Letra C. Quantas pessoas aproximadamente viviam ali? Estima-se a população entre 20 e 30 mil pessoas. Letra D. É correto afirmar que em Palmares só viviam escravizados fugitivos? Justifique. Não, pois em Palmares haviam também indígenas e brancos fora da lei. Letra E. Quais eram as vantagens de viver em Palmares? Entre as vantagens de se viver em Palmares estavam lá os escravizados que eram livres, haviam fartura e eles tinham liberdade para viver a sua vida segundo suas crenças. Letra F. Por que o Quilombo dos Palmares foi destruído? Palmares era uma ameaça ao regime escravocrata na época. Os donos de escravizados se sentiam ameaçados pela existência de um local que abrigava os escravizados fugitivos. Número 2. Qual foi a relação entre os ingleses e o fim da escravidão no Brasil? Os ingleses queriam a libertação dos escravos, porque assim aumentariam o número de pessoas que pudessem comprar os seus produtos, já que pessoas na condição de escravizados não recebiam dinheiro para consumir. Número 3. Alguns grupos sociais que defendiam a abolição da escravidão no Brasil esperavam que Dom Pedro II tomasse uma providência em relação a isso. Letra A. Que grupos eram esses? Os grupos que defendiam a abolição eram brasileiros livres, alguns grupos formados por homens, políticos, mulheres, negros livres e libertos e cafeicultores do Oeste Paulista. Letra B. Por que defendiam a abolição? Alguns brasileiros, fossem livres ou libertos, queriam a abolição por julgarem desumano o tratamento dado aos escravizados. Outros acreditavam que o trabalho assalariado desenvolveria o mercado consumidor do país. Letra C. Havia também pessoas que eram contra a abolição da escravidão no Brasil. Quem eram? Os cafeicultores do Vale do Paraíba eram contra a abolição, porque tinham muitos escravos e achavam que teriam prejuízos se os libertassem. Letra D. Por que esse grupo defendia a manutenção da escravidão? Eles haviam gasto muito dinheiro com a compra de escravizados e não aceitavam perdê-los. Número 4. Com base no que você aprendeu em aula, faça o que se pede. Letra A. Observe as duas colunas e associe o nome da lei ao que ela determina. A resposta correta é: Lei do Sexagenário libertou os escravizados com mais de 60 anos de idade. Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravizadas nascidos a partir de 1871. Lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de africanos escravizados em terras brasileiras. E Lei Áurea extinguiu a escravidão no Brasil. Letra B. As leis criadas com o objetivo de libertar gradualmente os escravizados certamente representaram algum avanço em direção à abolição da escravidão. Porque ainda assim, elas podem ser criticadas. As leis do ventre livre e do sexagenário podem ser vistas como um adiamento da extinção da escravidão no Brasil. E aí, tudo corrigido? Então vamos para a próxima aula. Tchau!